Olá pessoal, estamos aqui para apresentar mais um conteúdo da nossa disciplina de análise 1 e o nosso assunto agora é sobre conjuntos enumeráveis. Inicialmente eu vou fazer uma definição com vocês, tá bem? Vou apresentar um teorema referente a essa seção e depois mais 4 corolários. E para finalizar, vou fazer alguns exemplos com vocês. Um conjunto X, ele vai ser dito enumerável se ele for finito, tá? Ou se existir essa abjeção f de n em x. Então, ou x é finito, ou x, ou existe, né, f dos naturais em x, bijeção. E nesse caso, essa f aqui, ela é dita enumeração dos elementos de x. Em todos os dois casos, né, como a própria palavra diz, né, ele vai ser enumerável se você dá para contar, né? Vai ser enumerável se dá para enumerar, ou se ele é finito, ou se você consegue uma certa ordem para esses conjuntos, uma bijeção que você associa cada elemento do conjunto X com elemento do conjunto dos números naturais. Nosso primeiro resultado diz o seguinte: todo conjunto X contido nos naturais é enumerável. Para a gente mostrar esse resultado, a gente vai começar fazendo o seguinte. Então, olha, um subconjunto dos naturais, ele pode ser finito ou não. Primeiramente, se ele for finito, então ele é enumerável pela própria definição de enumerável, né? Se for finito, ok. Escrevendo aqui, né, se x é finito, ok. E segundo é o caso contrário, se x não é um conjunto finito. Se x não é um conjunto finito, então a primeira coisa que a gente já tem é que x ele é diferente de vazio. Assim, vai existir um certo x1 pertencente a x e a gente vai começar, a partir desse x1, a nossa construção da abjeção com os naturais, né? Então, para a gente mostrar que ele é enumerável, ou a gente mostra que ele é finito, que a gente já usou, né, o primeiro caso dele ser finito, ou a gente exibe uma abjeção. E no segundo caso, em que ele não é um conjunto finito, a gente vai exibir uma abjeção. A gente vai enumerar aqui, olha, os elementos de x com os índices e vai associar cada número dos naturais a esse índice do xi que a gente vai construir, tá? A gente vai construir uma sequência aqui. Ah, e esse x1 que a gente vai pegar aqui, a gente vai pegar um x1 qualquer não, a gente vai pegar o menor elemento de x, tá? Se ele é diferente de vazio e é um subconjunto dos naturais, pelo princípio da boa ordenação existe menor elemento, tá? Então, aqui, menor elemento. A gente vai chamar agora o conjunto A1 de x menos o x1, tá bem? Observe, pelo mesmo argumento que a gente já fez anteriormente, que esse A1 aqui ele é diferente de vazio. Por que ele é diferente de vazio? Porque a nossa suposição é que o x é infinito. Se A fosse vazio, o conjunto x só ia ter o x1 dentro dele. Então, ele não estaria nessa hipótese aqui de ser infinito, de ser um conjunto infinito, exatamente. Da mesma forma, a gente vai continuar a nossa construção, veja bem. Se A1 é diferente de vazio, ele está contido em x, né? E contido nos naturais, por isso, pelo princípio da boa ordenação, ele possui menor elemento. E esse menor elemento de A1, a gente vai chamar de x2. Veja, x1 é o menor elemento de x, né? x2, ele tá, A1 tá contido em x, né? Então, o x1 tem que ser menor do que o x2. x1 menor do que o x2, da forma que a gente escolheu. A gente vai repetir. Daí a gente repete o argumento. Veja bem, a gente conseguiu um x1 pertencente a x, que é o menor elemento de x. Pegamos um x2 pertencente a 1, que é igual a x menos x1. Agora a gente vai repetir o argumento dizendo que a gente vai tomar um certo xn pertencente a n
onde a n é o x menos x1, xn. No caso aqui, né, é sempre A2, a gente vai pegar A2 em A1. Então, aqui a gente vai pegar um xn mais 1 em AN, que é esse conjunto aqui, x menos x1 até xn. Cada um desses elementos, esse elemento aqui, olha, ele tá no conjunto x, que é um elemento grandão, é o menor elemento do conjunto x. Aí, a gente pega um subconjunto do conjunto x, tá? Digamos aqui, o A1. Desculpa, A1. O elemento que a gente pega aqui, só repetindo, né, x2, ele necessariamente tem que ser maior do que x1. Então, o jeito que a gente está construindo é x1 menor do que x2, menor do que xn. Feito isso, a gente vai agora mostrar o seguinte, que esse x, ele é exatamente essa sequência que a gente está construindo, tá? Que não tem nenhum elemento que a sequência está contida em x, ok, né? Então, a gente tem que mostrar, primeiro a gente chama essa sequência, vamos chamar ela de S, que essa sequência está contida em x, ok, porque todos os elementos que a gente pegou para construir ela são elementos que estão no conjunto x, né? São subconjuntos de x, né? Todo mundo contido em x. Agora, a gente precisa mostrar que x está contido nessa sequência, tá? Pra gente mostrar que x está contido nessa sequência, é desse jeito, só ressaltando, né? Desse jeito aqui que se mostra uma igualdade, tá? Esse contido nesse e esse contido nesse, ok? Então, para mostrar o segundo pedaço aqui, né? X contido em S, a gente vai supor que x não esteja contido em S. X não estar contido em S significa que, suponha por absurdo. Então, aqui, ó, suponha por absurdo, né, que x não está contido em S. O que significa dizer isso? Significa dizer que existe um certo x pertencente a x, tal que x não pertence a S. Se x não pertence a S, o que acontece? X, ele não vai ser menor elemento de nenhum AN, porque S foi construindo, tomando os menores elementos dos ANs, né? Então, quer dizer que X é o maior elemento do conjunto S igual x1, x2, xn, só que do jeito que a gente construiu, o S é um conjunto infinito. Mas isso é uma contradição, porque a gente achou um elemento que limita um conjunto infinito. Para o corolário que a gente viu, né, o corolário 2 do Teorema 2, não existe, ou o conjunto é limitado ou o conjunto é infinito. Então, a gente aqui, chegando nesse absurdo, consegue provar que x está contido em S, portanto, o x, ele pode ser ordenado por x1, x2, xn, onde a gente consegue essa abjeção f de n em x, que leva n em cada xn, ok? Nosso primeiro corolário, ele diz o seguinte: se f é injetora e se y é enumerável, então x também é. Essa daqui é a primeira coisa que a gente vai mostrar. Então, a gente tem aqui uma função que sai de x e chega em y, f, que é injetora. E a gente tem a hipótese de y ser enumerável. Se y é enumerável, pela definição, existe aqui uma abjeção de y nos naturais, digamos, φ. Então, essa φ, ela é abjeção. Se a gente fizer a composta φ bola f, ela vai ser injetora, porque a f é injetora e a φ também é injetora. Então, essa daqui é injetora. Para eu conseguir
que essa função seja uma bijeção, eu preciso restringir que ela ainda não é sobrejetora. Então, eu preciso restringir ela ao contradomínio. Então, se eu fizer φ bola f de x no contradomínio, quem que é o contradomínio dela? É o φ de f de x. Eu não vou aplicar φ no y inteiro, eu vou aplicar φ aqui no f de x. No f de x, né? Que é um subconjunto de y. Então, essa φ bola f de x aqui, né, de f de x, ele vai ser um subconjunto dos naturais. Pelo teorema que a gente acabou de ver, todo subconjunto dos naturais, né, subconjuntos naturais é enumerável. Então, desse jeito, a gente consegue uma bijeção φ bola f de x no conjunto enumerável. Isso vai dar pra gente que x é enumerável. Ok? Agora, a segunda parte diz o seguinte, ela diz que, em particular, todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Por que é em particular? Porque, nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma função que leva x em y. Agora, se a gente tem x contido, então, só vou colocar aqui o primeiro caso, aqui o segundo caso. Se a gente tem x contido em y, basta a gente pegar a função inclusão, f, a função inclusão, que leva x em y. Ela é função identidade, pode pegar a função identidade, leva x no próprio x. Se o x contido em y, a gente já cai no caso anterior. Se existe essa função aqui, inclusão, né? Só y é numerável, a gente tem aqui também a bijeção φ, e a gente cai na mesma situação anterior. Então, nesse caso aqui também, x é enumerável. Nosso segundo corolário diz o seguinte, se f de x em y é sobrejetiva e x é enumerável, então y também o é. Se a gente tem aqui uma f sobrejetora de x, em y, tá? Ela sendo sobrejetora para todo y aqui, né, pertencente ao y, o que que acontece? Existe um x pertencente a x, tal que f de x é igual a esse y aqui. Então, a gente define uma certa função g de y em x, tá? Pegando esse y aqui e levando ele em x, né? Tal que o f desse x seja igual a y. A gente já fez esse argumento anteriormente, ok? Essa função, do jeito que a gente fez aqui, ela é injetora. E a gente cai no corolário anterior, tá? A gente tem aqui y indo para x com x enumerável. Então, aqui existe uma φ. A gente tem g injetora, φ bijetora, e pelo argumento do corolário anterior, né? Pelo corolário 1, y é enumerável. Só lembrando, esse argumento de construir a g injetiva, a gente já tinha feito ele anteriormente, né? Então, a gente pegou a f sobrejetora, para cada y aqui do contradomínio, existe um x que vai nele. Então, a gente pega esse x e leva o y nele, tá bom? E ela é injetora porque a gente consegue mostrar, né, que o f de g de y é igual a y. Então, se a gente pega dois elementos diferentes no domínio, ele vai para elementos distintos na imagem. Corolário 3 diz, né, que o produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é um produto enumerável. Lembrando
que seria o produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis? Seria, por exemplo, um x cartesiano y com x enumerável e y enumerável, tá? Mas se x é enumerável, vai existir uma f que vai dos naturais em x bijeção. E vai existir, por y ser enumerável, uma certa função g, que vai dos naturais em y, que é uma bijeção. Então, a gente constrói uma função φ, que sai de n, cartesiano n, em x, cartesiano y, e que leva m em f de n, f, g de m. Isso. E essa função, do jeito que foi construída, né, cada uma de suas entradas é uma bijeção, essa função aqui, ela é bijetora. Em particular, nessa φ que a gente construiu, ela é sobrejetora. Então, a gente está com uma função φ, está saindo dos naturais em x cartesiano y, e a gente quer mostrar que x cartesiano y é enumerável. A gente já tem uma sobrejeção nele, tá? Então, a gente precisa, basta mostrar, então, que n cartesiano n é enumerável, que a gente cai aqui, ó, nos argumentos do corolário 2, tá? Veja bem, uma função de x em y sobrejetora. A gente quer mostrar que y é enumerável, né? Que o nosso segundo conjunto lá é enumerável. A gente precisa da hipótese do conjunto do domínio ser enumerável. Então, vamos lá, olha só. A gente tem aqui essa função sobrejetora. Se o contradomínio, se a gente quer mostrar que o contradomínio é enumerável, basta a gente mostrar que o domínio é enumerável. Então, a gente aqui precisamos mostrar que n cartesiano n é enumerável. Agora, veja que argumento mais interessante. A gente define uma certa função h de n cartesiano n, que leva n m em 2 elevado a n vezes 3 elevado a m. Então, ele está chegando nos naturais. Só que pela unicidade da decomposição de números primos, você não consegue dois números iguais aqui, escrito com potências diferentes. O que isso implica? Isso implica que H é injetora. Então, a gente está aqui, né, com H de n cartesiano n indo para H n cartesiano n, uma bijeção com o subconjunto dos naturais. Portanto, o domínio n cartesiano n é enumerável. Ok? Para finalizar os resultados desse capítulo, a gente tem aqui o corolário 4, que ele diz que a reunião de uma família enumerável, tá, é também enumerável. Então, o que seria uma família de conjuntos enumeráveis? A gente teria aqui, né, um x1, x2, x3, xn, conjuntos enumeráveis. A família é enumerável e cada conjunto da família é enumerável. Então, essa daqui é a nossa família. E cada um desses daqui são enumeráveis. O que isso significa? Que eu tenho para cada um deles uma bijeção com os naturais. Ok? Ó, F3 com os naturais. Fn com os naturais. Ele quer que a gente mostre que a união, tá? A união desses conjuntos aqui, então, dos xn's com n variando de 1 até infinito,
é enumerável. Então, a gente chama esse daqui o conjunto X, a gente vai provar agora que X é enumerável. Para provar isso, enumerável, basta a gente exibir uma abjeção entre X, na verdade nem precisa, para os corolários que a gente vai exibir uma função f que sai de n cartesiano n e chega em x, que é a nossa união enumerável, tá? Como que a gente vai definir isso? A gente vai pegar aqui, vai pegar o n, m, e vai levar em f, n, m. Observa o seguinte. O primeiro índice, ele indica quem que eu vou pegar, qual fi que eu vou pegar, ou seja, qual xi que eu vou pegar. Então, o primeiro índice aqui, ele tá me dizendo se eu vou pegar o x1, o x2, o x3 ou o xn. Tá, peguei esse daqui, fixei esse índice n. Agora, eu vou pegar esse n e vou varrer todos os naturais, ok? Então, para cada n fixado, eu varro todos os naturais com a segunda entrada, ou seja, eu percorro todos os elementos desse conjunto xn. Ah, fixei na primeira entrada o 1, então eu vou estar usando sempre aqui na frente a f1, tá? A f1 aqui, ó, tá? E depois, na segunda entrada, eu vou percorrer todos os elementos de x1, variando a segunda entrada. Então, dessa forma, quando eu vario uma entrada, vario outra entrada, eu estou conseguindo percorrer todos os elementos da minha família. E assim eu estou mostrando que a minha união enumerável também vai ser numerável. A minha afirmação aqui é que F é sobrejetora. Tá? Eu mostrando que F é sobrejetora, eu já tenho do corolário anterior, né? A gente já viu que n cartesiano n é enumerável. Se F é sobrejetor, então necessariamente o meu x também vai ser enumerável. E de fato ela é sobrejetora. Por quê? Se x está em x, ó, se x pertence a x, quem que é x? X é a união de n variando, de i variando de 1 até infinito dos xis, né? Então, x, ele pertence a algum xi, tá? Para ir nos naturais. Então, vai existir a abjeção f, i de xi nos naturais. Mas esse x aqui tá nos naturais, então ele tá indo em algum m dos naturais, tá? E esse m aqui é o cara que eu tomei para ser o representante desse x. Então, esse x aqui, né, aqui eu usei o índice, dá uma confundida, é tal que i, m, ele é levado em fi de m, na verdade a minha objeção é assim, tá, ó, é de n em xi. Em xi. Como isso daqui é uma objeção, tem algum m aqui no domínio que é levado em x. Esse x aqui que eu tomei. Então, é tal que fi de m é igual a x. Ok? Provando que ela é sobrejetora. Recapitulando o que eu fiz, vou escrever de outra cor aqui. A gente construiu uma função f aqui dos naturais em x sobrejetiva, tal que o domínio é enumerável. Pelo corolário 2, então x também é enumerável, tá? Agora, como exemplo, a gente vai mostrar aqui que o conjunto dos números inteiros é enumerável. Para isso, a gente precisa exibir uma abjeção entre os naturais e os inteiros. Como isso pode ser feito? Vamos escrever aqui, ó. Se a gente tem aqui os naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por aí vai.
e quer levar ele nos inteiros, no 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Tem infinitos jeitos de fazer isso, tá? Só que aqui é uma sugestão, você precisa exibir um jeito, tá? Então, aqui, vou pegar o 1, primeiro elemento aqui dos naturais, tá? E vou ver que o 1 é um número ímpar, tá? A minha função, minha abjeção, ela vai ser definida por 1 menos 1 dá 0. Então, o 1 vai ser levado no 0. Agora, eu vou pegar o 2 é par, então ele está sobre essa lei de formação. Menos 2 sobre 2, menos 1. Então, ele trouxe o menos 2 no menos 1. Agora, vou pegar o 3 é ímpar. 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Então, 3 eu levo no 1. Agora, eu vou levar o meu 4 é par. Menos 4 sobre 2, menos 2. O 4 vai no menos 2. Agora, eu vou pegar o 5 é ímpar. Então, 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. O 5 vai no 2. O 6 é par, vira menos 6 sobre 2, menos 3. Estão vendo o que está acontecendo? Cada número ímpar está sendo levado no lado positivo aqui. E cada número par está sendo levado na sua metade negativa, tá? E no caso, a gente está pegando todos os naturais e está conseguindo aqui uma bijeção entre os naturais e os inteiros, mostrando que os inteiros é um conjunto enumerável. Vocês podem mostrar aqui, tá? Por definição, que F é injetora, eu desenhei isso, tá? Só para dar uma ideia. Injetora, vocês mostram isso aqui, como que mostra que é injetora? Pega 2 elementos no domínio, mostra que eles vão chegar em imagens diferentes, tá? Se eu pego x e y no domínio, então eu tenho que mostrar que f de x é diferente de f de y para x e y genéricos. E mostrar que é sobrejetora, 2, f é sobrejetora. Pra vocês mostrarem isso, vocês vão pegar um elemento da imagem, x em z, e mostrar que existe um y tal que f de y vai em x, ok? E o nosso... Aqui nós temos o exemplo 2, que diz o seguinte, que o conjunto Q, né, dos números racionais é enumerável. O que a gente faz para demonstrar que o conjunto Q é enumerável? A gente primeiro escreve z estrela como sendo o z menos e0, tá? Porque a gente tem aqui, né, o Q é m sobre n, onde m e n estão nos inteiros. E o n é diferente de zero. Então, quem tá aqui de baixo, né, m sobre n, quem tá aqui de baixo é qualquer elemento de z menos o zero, ok? E aqui em cima estão todos os elementos de z. Então, para a gente enumerar esse conjunto, a gente faz uma função f, que vai dizer cartesiano z estrela, em que, se a gente colocar m, n, indo em m sobre n, essa função vai estar bem definida e ela é uma abjeção, tá? Vou deixar para vocês mostrarem que ela é uma abjeção. O que a gente está usando aqui para garantir que o Q é de fato enumerável é a primeira coisa. Z é enumerável. A gente mostrou pelo exemplo anterior. Deixa eu escrevendo aqui. Então, aqui, ó. Escrevi pelo exemplo anterior, né? Primeira coisa. Vimos que Z é enumerável. A gente exibiu aqui uma enumeração para o conjunto dos inteiros. Ok. Outra coisa que a gente sabe. Todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Observa que z estrela, ele é igual a z menos o zero. Então, ele está contido em z. Portanto, z estrela é enumerável também, tá? Terceira coisa, a gente viu aqui no corolário 3 que o produto cartesiano... Então, aqui terceiro, né? O produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável, que a gente viu no corolário 3.
Isso aqui implica que Z cartesiano, Z estrela, é enumerável. Então, agora, quando a gente define aqui essa F, saindo de Z cartesiano, Z estrela, ela está indo de um conjunto enumerável para quê? Então, a gente conseguiu uma abjeção entre Q e um conjunto que a gente já tinha mostrado que é enumerável, implicando que Q é enumerável. Lembrando que fica para vocês mostrarem aqui a questão da injeção e sobrejeção. Na verdade, até pelo corolário 2, né, a gente precisa de menos do que isso, né? O corolário 2 diz pra gente se a gente tem uma F, né, de x em y sobrejetiva, a gente já usou bastante isso, com x enumerável. Então, se a gente tem aqui, né, essas hipóteses sobrejetiva e enumerável, então a gente consegue garantir y enumerável. Basta, então, a gente mostrar aqui, né, nem precisa da abjeção aqui, sobrejeção, sobrejetora é suficiente. E aqui é de cara, né, para qualquer MN pertencente a Q, vai existir direto aqui, MN no domínio que vai até ele. Então, assim, bem rapidamente a gente mostra aqui que é sobrejetora, ok? E assim a gente consegue mostrar que o nosso conjunto dos números racionais é um conjunto enumerável. E por último, aqui vou fazer um exemplo de um conjunto que é não enumerável. A gente vai considerar um conjunto S, é um conjunto de todas as sequências infinitas, que elas podem ser formadas ou por 0 ou por 1, tá? Isso aqui é como se fosse uma função S que sai dos naturais e chega no conjunto 0, 1, tá? Ou seja, ele leva o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ou no 0 ou no 1, tá? No 0, por exemplo, aqui, ou no 1. Suponhamos que essa aqui fosse a S1, tá? Então, o meu conjunto S, ele vai conter aqui, né? A sequência S1, isso aqui infinitamente. Ó, 2 não, tá? Aqui é 0, 1, tá? Então, ou seja, ele leva o N ou em 0 ou em 1. Então, esse conjunto S, ele vai ser composto da sequência S1, S2, S3, S4, infinitas sequências. O que a gente quer mostrar? Que S, do jeito que a gente construiu, é não enumerável. Então, vou colocar aqui esse símbolo que eu coloco aqui, esse T deitado com 2 pontinhos, é uma afirmação. Então, a afirmação S é não enumerável. Para mostrar isso, a gente vai usar o método da diagonal de campo. Então, a gente vai supor que S fosse enumerável. Então, deveria existir uma abjeção. Então, suponha por absurdo, SPA, tá? Que S é enumerável. Então, existe uma abjeção entre S, digamos uma φ, que sai de S e chega nos naturais, tá? Eu vou exibir agora que existe. A gente vai mostrar que existe, então, um S estrela pertencente a S, ou seja, S aqui ele vai ter um elemento que não é pré-imagem de ninguém, contradizendo aqui a suposição de essa função aqui ser bijeção, tá? A nossa hipótese aqui é que existe essa daqui bijeção, esqueci de escrever. Como que a gente vai mostrar? Esse S estrela vai ser uma sequência que a gente vai construir, diferente de todas as sequências que são levadas em alguém aqui dos naturais. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever S, M, N como sendo o enésimo
termo da sequência SM. Então, vamos supor aqui, ó, pegar o roxinho. Vamos supor aqui, ó, que eu vim... Vai mostrar que existe um S estrela aqui dentro do S, que ele não é nenhum desses SIs, ou seja, a gente não consegue escrever esse conjunto de funções desse jeito que eu escrevi aqui. Não dá para enumerar, tá? Esse conjunto. Como que a gente vai mostrar isso? Olha só, vamos supor que o S1, ele seja aqui essa primeira linha de uma matriz, digamos, o S1 seja 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, por aí vai. O S2 eu vou escrever logo aqui embaixo, tá? Esses daqui são os elementos do conjunto S. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. O S3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. O S4, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Digamos assim, né? Todos eles um diferente do outro, e por aí vai. A gente vai pegar aqui a diagonal dessa matriz. A diagonal dessa matriz. E escrever aqui um elemento S estrela da seguinte forma. Vou trocar todos os termos da diagonal. Aqui tá 0, eu vou colocar 1. Aqui tá 1, eu vou colocar 0. Aqui tá 0, eu vou colocar 1. Aqui tá 1, então eu vou colocar 0. E por aí vai. Se o próximo termo aqui for 0, eu coloco 1. Se o próximo termo for 1, eu coloco 0. Se o próximo termo for 1, eu coloco 0 de novo. De forma que esse elemento S estrela, quando ele for comparado com qualquer elemento S, M, M, né, qualquer elemento enésimo termo, vou colocar NN, o enésimo termo da enésima sequência, eles vão ser diferentes, tá? O enésimo termo do S estrela necessariamente vai ser diferente do enésimo termo da sequência SMM. NN. Espera que eu vou conseguir escrever. NN. O que é isso que eu tô dizendo? Vamos supor que eu pegue aqui e falo assim, não, o S estrela, ele é igual ao S3. Pode ser igual ao S3? Eu não sei os outros termos, mas eu tenho certeza que o terceiro termo do S3 é diferente do terceiro termo do S estrela. Então, se eu pegar o SM, eles também vão ser diferentes. Por quê? Eu vou olhar para o SM aqui, vai 0, 0, 1, quando eu chegar no SM, M termo coluna, que é um termo da diagonal, né? Se eu tiver aqui nele o número 0, necessariamente, aqui tá o 1, 2, terceiro, quarto, quinto, sexto termo dessa sequência, ok? O mésimo termo dessa sequência S estrela vai ser o contrário desse termo aqui. O que vai me dar que esses dois elementos vão necessariamente ser diferentes, mostrando aqui que o elemento S estrela é diferente de SM para todo M pertencente aos naturais. Então, SM, ele não é nenhum desses termos que eu escrevi aqui, enumerei aqui, mas ele é um termo de S, mostrando assim que esse conjunto ele não é enumerável. E a gente encerra aqui esse vídeo com esse último exemplo de conjunto não enumerável. E fica como uma reflexão pensar, tentar encontrar algum conjunto que não seja enumerável, ok? A gente tem mais exemplos aí em mãos, mas gostaria de deixar vocês pensando em outros exemplos. Ok? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, bons estudos.